Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 28 de maio, parte 14 de devocional do livro de João. Um dos temas maiores no livro é o tema do amor. E nós percebemos alguns dias atrás que o grande motivo de Deus é amor, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. E Deus expressou esse amor em Jesus. Por isso, se queremos entender o amor de Deus na forma prática, temos de olhar para Jesus. Jesus nunca falou sobre amor em teoria. Ele amou. E no final expressou o amor dele na cruz, quando ele morreu para nós. No livro de João, o amor de Jesus está bem demonstrado pelo o que ele disse, o que ele fez e em quem ele era. Jesus mostrou sempre emoção, empatia, compaixão e amor em todos os lados. E olhamos para vários exemplos disto, que para lembrar, a mulher samaritana na posse. Quando era mais fácil para os discípulos continuar a virar a cara, Jesus parou, deu tempo à mulher e atenção, porque ela estava perdida e ele amou a mulher, a saber que ela estava uma pessoa perdida e mostrou o amor e falou com ela com grande paciência. Depois o homem cego. Jesus, cheio de compaixão, curou o homem. Quando os discípulos, mais uma vez, passaram com uma pergunta teológica, Jesus parou, curou o homem. E depois de toda a polêmica com os fariseus, revelou-se como Messias. O homem acreditou em Jesus, adorou Jesus e seguiu Jesus como um discípulo. E Jesus mostrou grande amor para o homem. Mas há um outro encontro importante onde aprendemos muito sobre o amor de Jesus, quando ele ressuscitou um homem morto chamado Lázaro. É maravilhoso porque Jesus era um grande amigo de Lázaro e as irmãs Marta e Maria. Em poucos versículos, o amor de Jesus para o amigo Lázaro é bem evidente. Em capítulo 11, versículo 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus obviamente amou a Lázaro, ele era um amigo verdadeiro. E Jesus ouviu esta notícia, mas só depois de alguns dias decidiu de ir lá. Em versículo 32 a 36. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Em versículo 38, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. E logo depois ressuscitou Lázaro. E nós também ressuscitamos como amigos verdadeiros de Jesus, porque Ele ama-nos também. Ele quer que nós amamos-lhe não só em teoria, mas em prática. E aqui temos um exemplo, uma imagem incrível da emoção de Jesus, que ele era humano em termos de emoções e da capacidade de sentir qualquer coisa. O versículo mais curto na Bíblia, Jesus chorou. Uau! O coração de Deus é amor. E Deus quer colocar em nós, em cada um de nós, um coração do amor. Mas como Jesus, nós temos de expressar esse amor, que vai ser possível só se temos o Espírito de Deus em nós, só se temos o amor de Deus habita em nós, e é só através de Cristo. Em Jesus, em amor, Ele cumpriu todos os mandamentos, e assim também podemos obedecer, seguir e cumprir os mandamentos dele. A chave para cumprir os mandamentos é amor. Num sumário perfeito, vamos ver em Marcos 12, 28 a 31, porque aqui temos um sumário da atitude de Jesus e do coração do amor de Deus. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante?
Respondeu Jesus: o mais importante é este. Ouça o Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Portanto, em sumário, Jesus falou sobre os dois mandamentos fundamentais mais importantes e os dois são sobre o amor, não é? Vertical, amor entre nós e Deus, e horizontal, amor entre nós, entre as pessoas. Interessante, entre capítulos 13 e 17, João escreveu sobre as últimas horas que Jesus passou com os discípulos antes da crucifixão. 5 capítulos sobre o que Jesus disse com pouco tempo antes da crucifixão, depois de 3 anos passados com os discípulos. Obviamente que ele disse é bastante importante, não é? Em capítulo 13, Jesus, na forma muito humilde, lavou os pés dos discípulos e disse que temos de fazer a mesma coisa. Não literalmente sempre lavar os pés das outras pessoas, mas para amar e servir pessoas em humildade. Ai, que horror para um fariseu fazer uma coisa assim, não é? E Jesus mostrou que a raiz do amor é humildade, não é orgulho. E a seguir em versículos 34 e 35 do capítulo 13, um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Isso não é apenas uma boa ideia que amamos uns aos outros, mas fundamental para a vida cristã. É fundamental para o cristianismo. Pessoas sabem quem nós seguimos e servimos. Que servimos e seguimos Jesus, porque está demonstrado através do nosso amor um para o outro, não é? E nos capítulos 5 seguintes, Jesus voltou constantemente para o mesmo tema. Ele disse em 16, 27, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amarem e creram que eu vim de Deus, ok? Podemos receber o amor do Pai. Isto é uma revelação também, que o Pai tem amor para nós, quando nós acreditamos em Jesus. E na oração para os discípulos, em capítulo 17, 25 a 26, Jesus disse: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes, os discípulos, sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Uau! O fim de que o amor que o Pai tem para Jesus pode ser em nós. Amor na forma mais pura, com Jesus a viver dentro de nós. É incrível. Um facto incrível. E sobre neste amor, o João, que escreveu o livro de João, disse em a carta de João, 1 João 3, 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Ok? Deus derrama o amor sobre os que acreditem em Jesus e nós tornamos filhos de Deus. Mas Jesus disse várias vezes que o amor dele deve ser expressado pela nossa obediência. Como eu disse, em termos de cumprir os mandamentos, é que somos capazes, quando temos o amor de Deus a viver em nós. E no Novo Testamento, as duas coisas são bem ligadas. É muito importante entender que nós não podemos amar de Deus se nós não obedecemos a Deus. Bem ligados, ok? Ele disse em capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. As duas coisas ligadas, amor e obediência. Não podes dizer que tu amas Jesus e constantemente viver em desobediência, pois não.
A fonte da obediência é amor, porque se a fonte da obediência é medo, orgulho ou benções, não vai resultar, porque é tudo através do egoísmo. Se temos a fonte da obediência através de Cristo que está a viver em nós, vai acontecer na forma natural. Ele vai ajudar-nos para seguir os mandamentos e obedecer com muito mais facilidade. Pena, porque com este tema do amor eu só toquei no assunto. Pode ser um tema para um devocional inteiro. Mas, por isso, por favor, lê os 5 capítulos, mais uma vez, capítulos 13 a 17, e no processo pedir a Deus para que Ele pode revelar, através da palavra dEle, o amor dEle em Cristo. E a saber que Ele quer derramar este amor sobre ti. É o desejo dele, a mostrar o amor na forma prática. Uma coisa que tu podes sentir aqui no fundo do coração quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Mais uma vez, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Espetacular, não é? Até amanhã.